da multidão dos que creram era o coração e alma. Em outras versões está o mesmo sentimento, né? Quem tem o mesmo sentimento aí, na sua Bíblia pode estar escrito isso. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, toque nossas vidas nessa noite. Espírito Santo, toque nós. Depois desse louvor abençoado, cheio do Teu poder, cheio do Teu Espírito Santo, nós te clamamos agora, Senhor. Toque nós. Que não seja eu, mas que seja o Teu poder. Que seja o Teu agir a ministrar nos corações. Que eu seja ministrado, que nós sejamos ministrados, que todos nós sejamos impactados com a Tua glória, com o Teu poder. Espírito Santo de Deus, traga vida, traga unção nova, vinho novo sobre as nossas vidas nessa noite. Que o vinho novo venha sobre a sua vida, que o óleo precioso venha sobre a sua vida nessa noite. Que o poder do alto venha fazer algo diferente na nossa história. Que o Espírito Santo possa fazer algo diferente no nosso meio. Que o toque sobrenatural do Senhor seja sobre mim, sobre ti, sobre nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão querido. Glória a Deus. A vida da Igreja de Cristo. Existem dois lugares que vão formar o nosso caráter. Eu estava meditando sobre isso nessa semana. Eu fui ministrar numa igreja e, ao término da ministração, eu encontrei um rapaz. E conversei com ele, fiquei mais 1 hora conversando com esse rapaz. E dessa conversa surgiu alguns tópicos sobre a importância da igreja, a importância da família, a importância da igreja. E depois ele me escreveu dizendo: "Ô pastor, foi muito boa aquela conversa, porque nós temos muitas marcas negativas nos nossos corações. Nós temos uma caminhada, e essa caminhada é carregada de coisas boas, mas ela também possui algumas marcas que, quando nós lembramos, nos traz um sentimento ruim. E a primeira coisa que a sociedade vai fazer diante da vida é abandonar os principais projetos, ou não querer esses principais projetos. As pessoas geralmente vão dizer: olha, a vida já é muito difícil, eu tenho muitas marcas negativas, então eu vou viver da seguinte forma: eu não quero casar, eu não quero ninguém, eu quero viver sozinho. Então, isso é uma decisão. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de comunidade, eu não quero saber de ninguém. A pessoa se comunica na vida profissional porque ela é obrigada muitas vezes a se comunicar. Ela tem um chefe, ela tem colegas de trabalho, então ela na verdade se comunica ali porque não tem outra forma. Se ela não se comunicar, ela para de trabalhar. Mas quando vai para a vida familiar, quando vai para a vida espiritual, a vida comunitária como igreja, a pessoa consegue fazer isso, ela consegue burlar esse caminho e viver uma vida solitária, uma vida na caverna, uma vida escondida, uma vida cheia de problemas como nós todos temos, mas uma vida que geralmente foge da realidade. Família e igreja são dois projetos muito importantes que vão moldar o nosso caráter. Por quê? Porque os maiores desafios ligados ao amor, ao perdão, estão ligados à família e à igreja. Você já parou para pensar que,
difícil coisa é perdoar aquele que está perto de você e que você tem um carinho por essa pessoa. Eu estava vendo aquele programa The Love School, e a Elô Pinheiro, quem conhece a Elô Pinheiro? Elô Pinheiro foi aquela garota de Ipanema, né? Elô Pinheiro com o marido dela, com 48 anos de casamento, 48 anos de casada com o marido dela, ela estava relatando que viveu momentos terríveis na sua vida, e um desses momentos foi quando o marido perdeu tudo, e as amigas dela falaram assim: Elô, você é a garota de Ipanema, larga esse homem agora não tem nada, ele é pobre. E o segundo momento foi o pior deles para ela, quando o marido saiu de casa e deixou a criança pequena com uma pessoa cuidando, e essa pessoa descuidou, a criança caiu no chão, afundou a muleira e a criança ficou com um problema mental. E ela passou muitos anos culpando o marido dela por aquilo. Pô, se você não tivesse saído de casa, a nossa criança não teria batido a muleira no chão e não teria ficado com esse problema mental. E para perdoar, ela estava relatando que demorou muitos anos. E o marido, por outro lado, eu ficava adulando toda hora e tal, tentando de todo jeito. Mas você imagina a luta do marido por anos, tentando recuperar o amor da esposa, que estava ali escondido, mas estava escondido. Então a vida do ser humano dentro desse contexto familiar é muito importante. Ela poderia ter falado assim: não, vou me separar dele e viver outra vida. Mas ela teria perdido a oportunidade de viver a vida como realmente ela tem que ser vivida, com perdão. Esse contexto é muito difícil. Quando alguém que você ama muito te fere, você diz: meu Deus, como é que eu vou fazer agora para perdoar essa pessoa? Não é fácil. Se você voltar para a igreja, por exemplo, é outro exemplo difícil. Igreja também é um momento muito bom, onde nós somos treinados, onde nós aprendemos realmente a ser cristãos, é dentro do convívio, é dentro desse corpo, é dentro da comunidade. Por quê? Porque lá fora nós não vamos aprender a ser como Cristo é. Porque lá fora nós somos livres, lá fora não tem ninguém para nos admoestar, não tem ninguém para nos exortar, não tem ninguém para nos consolar, da forma como Cristo quer que nós sejamos consolados. Se nós fôssemos pregadores itinerantes, seria muito mais fácil. Eu prego aqui vai fazer 13 anos. Você acha que é fácil? Não. Não é fácil. É muito mais fácil eu andar pelo mundo pregando, chego, coloco meu terno, coloco minha Bíblia debaixo do braço, preparo o sermão, vou lá na igreja, prego e deixo o abacaxi para o pastor descascar. Não é muito mais fácil? Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Estabeleço lá as regras e tal. Mas isso não é projeto de vida para a vida de um cristão. Eu tenho que conhecer as dificuldades uns dos outros de perto. As pessoas precisam conhecer as minhas qualidades, precisam conhecer os meus defeitos. Eu preciso conhecer as suas qualidades e conhecer os seus defeitos. E esse projeto só se dá dentro do contexto do corpo de Cristo. É o que diz Hebreus 10, 25. Sobre o abandono da congregação. E o autor fala para exortar uns aos outros, porque aquele dia se aproxima, o dia do Senhor se aproxima. Então são dois projetos difíceis, mas super importantes, nós não podemos fugir. Família, encarar o problema de frente. Porque se eu justificar um problema para buscar um divórcio, eu vou casar 200 vezes, dentro de uma vida, se não brincar mais. Se não brincar, a gente vai até ultrapassa isso. Você sabia que, antes da lei, o homem poderia alegar, por qualquer motivo, uma separação? E a mulher, ela era apedrejada pelo fato de não saber se realmente, o povo não sabia realmente se era por adultério
ou por outro motivo. Então ela era apedrejada de todo jeito. A lei veio para corrigir uma distorção da sociedade. Jesus vem e protege a questão da mulher, da criança, do órfão, da viúva. Jesus é muito bonito, né? Jesus, ele tem um apreço pelas mulheres assim, eu não diria que é mais que pelos homens, porque ele não faz acepção de pessoas, mas a mulher sofreu muito. Imagine a mulher ser apedrejada. Se a mulher engordasse depois da gravidez, bom, vai embora. Deixa eu pegar agora um corpício de violão. Você acha que não acontecia isso lá na época antes da lei? E depois da lei? Acontecia. A mulher engordava um pouquinho, rapaz, agora eu quero uma violão, essa aí já não dá mais não. Barriga ficou um pouco acabada. Meu irmão, você vai ter que chupar essa manga agora até o caroço. E dando glórias a Deus. E dizendo, oh, maravilha. Por isso que eu amo o Evangelho, porque o Evangelho, ele cerca a nossa vida, a nossa trajetória, e diz assim, olha, você tem um limite. O Evangelho coloca limite para essa mente louca que é a mente do ser humano. O Evangelho nos limita. Então são desafios. São desafios que nós temos, mas nós vamos aprender esses desafios somente dentro desse contexto, família e igreja. Quando a gente fala do livro de Atos, a gente fala de 3 questões que o livro de Atos trata. O livro de Atos trata do poder de Deus. O livro de Atos fala da formação da igreja e da expansão da igreja. Repete comigo, poder de Deus, formação da igreja, expansão da igreja. E dentro desse texto aqui, que é o nosso texto base, capítulo 4, versículo 32, nós temos a essência do que é e que deve ser a igreja. O poder de Deus vem dando força para que eu e você conseguisse fazer o que é necessário fazer. Tudo que nós fazemos não é pela força do nosso braço, porque se assim o fosse, nós seríamos fadados ao fracasso. E o nosso texto base fala da vida da igreja de Cristo. Eu queria destacar aqui 3 questões da vida da igreja de Cristo. Você tem que, não é igual cursinho de concurso, que é decorar não, mas é quase isso, colocar no coração. A vida da igreja de Cristo, repete comigo, a vida da igreja de Cristo. 3 coisas fundamentais. Primeiro, a vida da igreja de Cristo é um só sentimento. É baseada em um só sentimento. Numa sociedade pluralista, numa sociedade liberal, numa sociedade relativista, é possível ter um só sentimento? Sim ou não? Sim ou não? Dentro do contexto da sociedade, não. O contexto da época de Jesus era um contexto muito complicado, era um contexto greco-romano. Existiam inúmeros pensamentos, existiam inúmeras formas de ver o mundo. As pessoas olhavam o mundo sob várias óticas, sob várias lentes. E Jesus veio trazendo algo revolucionário. Jesus veio unificar um sentimento. Jesus trouxe algo que ninguém conseguiu fazer no mundo, porque Jesus era Deus. Ele trouxe um só sentimento. Por isso que o projeto igreja é um projeto que não está em extinção e nem ficará, e nem está em risco de ficar em extinção. Eu fui pregar em outro lugar, o cara falou, depois do culto, um representante de uma gravadora virou para mim e falou assim: pastor, o senhor não acredita que nós precisamos eleger alguém para salvar a igreja? Eu disse: eleger alguém para salvar a igreja? Se a igreja está salva, a igreja está salva. Se a gente não colocar alguém lá no congresso, o que vai acontecer com a igreja? Cristo é o cabeça, isso basta para você?
Isso é suficiente para mim, para você, para todos nós. Ele é o cabeça. A igreja não depende dessas coisas. Nós somos seres sociais que temos obrigações, direitos e deveres, mas do ponto de vista da igreja, de salvar a igreja, ela está na mão do Senhor Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo nos deu um só sentimento. Pastor, em uma sociedade pluralista, é possível um só sentimento? Sim, o Evangelho de Jesus Cristo coloca em mim e em você um só sentimento. Isso é uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, a não ser no Evangelho de Jesus Cristo. Olha só o que aqui diz a palavra: da multidão dos que creram era o coração e alma. Era o coração e alma. É o segredo de um crescimento em todos os sentidos. Um só coração e alma. Não significa ausência de problemas ou ausência de divergências. Significa que nós vamos viver uma unidade dentro de um contexto de diversidade. Diversidade cultural. Diversidade de criação. Diversidade de línguas, diversidade de nações. Nós vamos viver uma unidade. É tanto que se você for para o Japão, se você chegar no Japão, vai ter um japonês lá pensando como você. Se você chegar na Turquia e tiver uma pessoa que acredita no Evangelho, essa pessoa vai se identificar com você, o código vai bater. Bateu. O código foi identificado. Por quê? Porque é algo que só Cristo faz na face da terra. Nos unir. Nos unir. Você pode ter uma cultura completamente diferente do seu irmão que mora lá na Bolívia. Mas vocês estão unidos por um só sentimento. O sentimento que o corpo de Cristo possui, dado por Cristo Jesus. Um só sentimento, você não pode guardar isso. Pastor, mas nós temos uma diversidade. Temos, mas se não tivermos um só sentimento, nós não somos corpo de Cristo. É uma das características desse projeto. Eu posso até discordar em alguma coisa, mas no geral está dando certo. Nós estamos entrando no acordo. Nós estamos entrando no acordo. Nós estamos entrando no acordo. Isso é gostoso? Isso é muito bom. Isso é o Evangelho. Na unidade, na diversidade. Aristóteles foi indagado com a pergunta: o que é um amigo? E ele respondeu: um amigo é uma só alma habitando em dois corpos. Quer dizer, até um filósofo conseguiu resumir o que é um amigo. E muitas vezes nós não conseguimos resumir o que é um amigo. Qual é a percepção espiritual que Aristóteles tinha? Não sei. Mas do ponto de vista da história, a história não diz que ele foi convertido. Pode ter sido e a história negou. A história não conseguiu alcançar esse ponto aí. Mas as declarações dele são totalmente contrárias a um Deus que está nos céus, que se revelou em Cristo Jesus, ou que se revelaria em Cristo Jesus. Ele diz: olha, uma amizade é isso, é uma alma em dois corpos, é algo que está muito junto, é algo que está muito unido. A operação do Espírito Santo dentro do livro de Atos absorve o nosso sentimento de individualidade. Eu falei com vocês no início que Atos dos Apóstolos é dividido em poder de Deus, organização da igreja e crescimento da igreja. E dentro desse agir, desse cronograma, o Espírito Santo está agindo. E o Espírito Santo faz uma obra tremenda, que é tirar o nosso sentimento de individualidade. O Espírito Santo nos une a tal forma que o que nós pensamos não tem valia em torno daquilo que todos devem pensar. O Espírito Santo, ele absolveu esse individualismo exacerbado que nós temos.
Porque nós queremos ter uma opinião própria para tudo, sim ou não? É ou não é? Tem algumas pessoas que discordam por discordarem. Mesmo. Outras discordam porque realmente não tem fundamento. Ou discordam sem fundamento. Mas a maioria das pessoas, quando discordam, elas discordam por discordar. É um sentimento de individualismo. Bom, o que a outra pessoa está falando pode estar até certo, mas eu discordo. É um sentimento do ser humano, isso é nosso. E isso somente o poder do Espírito Santo para aniquilar. Para nos dar humildade e falar assim, não, calma aí, meu irmão está certo, eu estou errado. Ou você pode estar até certo. E o seu irmão tem que reconhecer que ele está errado. Mas na maioria das vezes o que acontece é que nós temos que reconhecer que estamos errados. Ai meu Deus, de novo vou ter que reconhecer que estou errado. Sim, de novo você vai ter que reconhecer que está errado. Porque esse é o sentimento que o Espírito Santo colocou nas nossas vidas. É um sentimento de coletividade, não é um sentimento de individualidade. E nós vivemos nesse momento terrível, onde a pessoa quer ter um pensamento para tudo. Não, eu tenho uma posição sobre isso. Não, eu tenho uma posição sobre aquilo. Mas aquilo não expressa o que a unidade do Espírito Santo quer da igreja. Eu estava aqui, enquanto o louvor estava ministrando, eu estava aqui meditando, meu Deus. A unidade do Espírito Santo para a igreja de Jesus. O Espírito Santo tem que agir na igreja de fato. O Espírito Santo tem que agir na igreja. Nós não somos donos disso aqui. Nós não somos proprietários de nada disso aqui. O Espírito Santo precisa agir na igreja, para que nós tenhamos o mesmo sentimento. Eu não posso agir por mim mesmo. Eu não posso querer por mim mesmo, mas o Espírito Santo tem que agir. E essa ação do Espírito Santo no livro de Atos vai marcar a igreja e vai fazer com que essa igreja progrida. Vai fazer com que essa igreja avance, vai fazer com que essa igreja cresça, porque se eu interferir nesse processo, a igreja para. Se algum de nós interferir nesse processo, querendo levar do nosso jeito, a igreja para. Então, a ação do Espírito Santo na coletividade é alguma coisa muito forte, que a gente precisa trabalhar, deixar que isso seja trabalhado nas nossas vidas. A segunda coisa que o texto fala, é uma dispensa única. Eu resolvi dispensar vários projetos fora da igreja para sentar num único projeto. Às vezes a pessoa chega assim, pastor, tem um projeto assim, 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 assado. Eu falo, cara, deixa eu ver, eu tenho que ver as necessidades internas. Eu tenho que enxergar primeiro, eu quero conseguir enxergar as necessidades internas para eu poder fazer uma ação social aqui do lado da igreja. Enquanto as necessidades internas não forem supridas, eu não vou estar agindo biblicamente. Eu preciso me arrepender dia após dia em relação às necessidades internas da igreja. Tem pessoas que ganham muito bem, mas tem pessoas que não ganham muito bem. Tem pessoas que estão muito bem, mas tem outras pessoas que não estão. Tem pessoas que têm uma despensa cheia, mas tem pessoas que não têm uma despensa cheia. Eu preciso ter sensibilidade para enxergar isso. Uma despensa única. A vida da igreja de Cristo é isso. Olha só o que aqui diz. Diz assim, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isso aqui não é o comunismo não, tá? Comunismo é outra ideologia. Isso aqui não tem nada de político, nem de partidário. Isso aqui é uma correção da distorção que a sociedade de Israel vivia. Aquela oferta da viúva pobre, por que ela tinha só aquela oferta? Porque ela era saqueada pelos templos. Ela era saqueada. Crianças, era assim que funcionava em Israel. Por exemplo, se nascesse uma mulher, se fosse menina, geralmente eles podiam pegar a menina e jogar na rua, e o homem do saco vinha e buscava. Se nascesse defeituoso, também acontecia isso. Estude mais a história de Israel, você vai descobrir cada coisa que faz parte de um contexto maravilhoso do Evangelho. Jesus vem corrigindo tudo isso. Corrigindo tudo isso. Corrigindo tudo isso.
uma dispensa única. Uma dispensa única. É o que nós precisamos enxergar dia após dia, o que nós precisamos enxergar, o que nós precisamos nos arrepender. Às vezes nós nos arrependemos de não conseguir fazer com que todos os moradores de rua sejam alcançados, e eu tenho a convicção que nós não vamos conseguir alcançar todos os moradores de rua, infelizmente, mas antes de nós fazermos qualquer ação fora, nós precisamos de fazer as ações internas, e o meu arrependimento tem que ser esse: Deus, me arrependo, porque eu fechei os meus olhos diante de um irmão que estava passando necessidade. Jesus, eu me arrependo, porque eu vi o meu irmão sofrendo e não pude acolher, ou eu fingi que não vi, ou eu não quis acolher. É claro também que nós não vamos conseguir suprir todas as necessidades. Às vezes meu irmão com um boleto de financiamento de carro com 60 parcelas, ele comprou sabendo que não podia pagar, e traz o boleto: pastor, me ajuda aqui, tum! Aí você diz: ô irmão, calma aí. Eu acho que isso não é honesto, né? Bom, se eu não posso pagar o carro, eu não posso comprar o carro. Está entendendo? Porque às vezes a gente quer jogar para a igreja as nossas irresponsabilidades. A minha irresponsabilidade eu vou ter que assumir. Agora, questões de necessidades específicas, básicas, primárias, a igreja tem que abrir o olho para isso. Agora eu não posso falar: ô pastor, eu comprei isso aqui, ó, e eu sabia que eu não podia pagar, eu financei lá em 36 cheques. Eu digo: irmão, calma aí, o irmão vai ter que negociar isso aí. Agora a pessoa diz: pastor, igreja, eu estou passando necessidade, não tenho o que comer em casa. Nós temos que acolher. Nós temos que acolher. Nós temos que acolher. Tudo com a devida proporção. Senão a pessoa vai comprar uma Ferrari e vai: ô pastor, eu comprei uma Ferrari. Comprei uma Ferrari aqui. O IPVA dela custa 200 mil reais. Fica difícil. Em terceiro lugar e último lugar, um auxílio poderoso do Espírito Santo de Deus. Diga amém. A vida da Igreja de Cristo é baseada num auxílio poderoso do Espírito Santo de Deus. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa: que o Espírito Santo é que nos move, que o Espírito Santo é que nos levanta, o Espírito Santo é que nos impulsiona. A vida de Atos não é a vida de Atos dos apóstolos, é Atos do Espírito Santo, porque os apóstolos ali foram simplesmente canais de Deus, mas os atos que foram desempenhados foram atos do Espírito Santo. A vida da igreja é uma vida poderosa no Espírito Santo. Versículo 33 diz o seguinte: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Com grande poder os apóstolos testemunhavam que Jesus havia ressuscitado. Querido, a ressurreição de Jesus, ela não é pregada na força da mente, porque a mente não consegue alcançar a ressurreição de Cristo. A nossa mente não consegue alcançar a nossa ressurreição para a glória de Deus. A nossa mente não consegue assimilar um Jesus, um Deus que se despiu de sua glória, que se faz carne, um Deus que morre, que ressuscita, um Deus que retorna. A nossa mente é limitada, mas no auxílio poderoso do Espírito Santo, nós vamos conseguir enxergar o dinamis, o poder. Nós vamos conseguir enxergar a fonte de generosidade e de auxílio diário, que é a graça de Jesus Cristo. A harmonia da igreja está no poder do Espírito Santo. A igreja precisa de um só sentimento, de uma só dispensa, e ela precisa de um auxílio poderoso do Espírito Santo de Deus. O restante são ferramentas que nós vamos nos organizando e que precisa ser organizada de fato. Mas se tivermos isso aqui, poder do alto, para dizer que Jesus ressuscitou, a nossa sociedade pluralista vai dizer que Ele não ressuscitou, vai dizer que Ele é mais um profeta, vai dizer que Ele é mais um. As religiões não falam mal de Jesus,
mas também não falam bem. O que é falar bem de Jesus? Ele ressuscitou. As religiões do mundo vão falar de Jesus, oh Jesus, e vão até criar uma doutrina em volta de Jesus, o Jesus social e tal, Jesus muito bonito, olha só como Jesus era, Jesus atendia isso, atendia aquilo. Sim, Jesus fez tudo isso, nós precisamos fazer, mas esse Jesus agora ressuscitou, esse Jesus agora, ele não está mais naquela tumba está vazia, aquela tumba se encontra vazia, ele está agora ressurreto, poderoso, auxiliando a igreja, no poder do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, vem a descida do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 31, a igreja orando, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você quer anunciar a palavra de Deus com intrepidez? Você precisa do poder do Espírito Santo, senão você não vai conseguir. Eu preciso do poder do Espírito Santo para anunciar essa palavra com intrepidez. Atos 5, 42, vem a capacidade que o Espírito Santo nos concede. Olha só o que diz: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Sabe essa sede que nós temos de sempre estar pregando o Evangelho? Poder do Espírito Santo. Porque quando você não tem poder do Espírito Santo, você não tem vontade nem de vir na igreja, você não tem vontade de pregar o Evangelho. Mas quando o poder do Espírito Santo vem sobre a sua vida, você não quer parar de falar do amor de Jesus, você não quer parar de falar do Evangelho, você vai pregar nem que seja na porta do supermercado, você não para. E quanto mais você fala, quanto mais você prega, quanto mais você anuncia, mais você sente vontade e desejo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos auxilia nisso. Todos os dias eles anunciavam na casa ou no templo, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Christos, o Cristo, Jesus, o Cristo. Capítulo 6, na eleição dos diáconos, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Esses homens: acolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Nós, como corpo diaconal de Cristo, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque nós não vamos aguentar, nós não vamos suportar as investidas do dia a dia, e são muitas as investidas, e só o poder do Espírito Santo para nos centrar, fazer com que eu e você foque naquilo que temos como missão. Capítulo 7, 54, um mártir chamado Estevão, cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus. Olha só o que diz capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Capítulo 9, versículo 31. A igreja do Senhor Jesus cresce através do poder do Espírito Santo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Crescia em número. É o Espírito Santo quem comanda o trabalho. É o Espírito Santo que ordenou a Filipe que se aproximasse daquela carruagem que levava o tesoureiro e o administrador das finanças. Graças àquela orientação, o homem se converteu, foi batizado e introduziu o Evangelho na Etiópia. Foi o Espírito Santo que levou Filipe daquela estrada deserta para evangelizar as cidades entre Azoto e Cesareia. Foi o Espírito Santo quem interrompeu a reunião de oração daqueles 5 líderes da igreja de Antioquia e escolheu 2, Barnabé e Paulo. Escolheu 2, Barnabé e Paulo. Vocês vão para a obra que eu tenho para vocês.
E eles foram para o trabalho missionário. Capítulo 13, versículo 2. A palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus nos afirma essa verdade. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Meu querido irmão, somente o Espírito Santo pode separar um homem para uma obra que ele tem chamado. Graças a Deus por essa intervenção. Os dois amigos iniciam a primeira viagem. Mais tarde eles se separam, mas eles continuam pregando o Evangelho. Em outra ocasião, o Espírito Santo bloqueou os planos de Paulo de pregar na Ásia e na Bitínia. Graças à manifestação do Espírito, a Europa foi alcançada para Cristo Jesus. Paulo se deixava dirigir, como se pode ver no encontro que ele teve com os presbíteros em Éfeso. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo o Espírito Santo de Deus. Obedecendo o Espírito Santo. Além de traçar esse itinerário de Paulo, o Espírito não escondeu dele também as prisões e o sofrimento que o esperavam. Capítulo 20, versículo 22 ao 23. É o mesmo Espírito Santo que te conduz, te chama, ele pode te conduzir à prisão pelo Evangelho. É o Evangelho. Pastor, se a igreja celebrar o casamento de pessoas do mesmo sexo, o pastor pode ser preso. Isso é bom ser preso mesmo, a gente está precisando conhecer a cadeia, evangelizar mais um pouco, por uma causa nobre. Eu não quero ser preso como bandido, não, isso aí eu não quero não. Agora, se for pelo Evangelho, é bom que um bocado de pastor seja preso mesmo, para que a igreja cresça mais. Pai, eu sou bem louco, viu? É bom. Rapaz, deixa. Pastor, mas essa lei aí, pastor, essa lei vai privar a igreja. Meu amigo, não tem nada que segure a igreja. Não tem nada. Pare com isso, isso aí sabe o que é? Vou dizer o que é. Eu não tenho papo na língua minha, eu vou dizer o que é. Isso aí é estratégia para arrancar voto de vocês. Meu irmão, acorda, desperta, isso é tudo estratégia para arrancar voto. O cara achou agora, ele achou um subterfúgio, a lei. Vamos colocar fulano porque a lei vai acabar com a igreja. Aí todo mundo, vamos votar nele, porque a lei vai acabar com a igreja. Vai nada. A igreja é do Senhor Jesus. Ele está no controle da igreja. Ele está no controle de tudo. E se pastor tiver que ser preso, é bom que vá mesmo. Ele vai testemunhar, rapaz, eu estou aqui. Por que você está aqui? É porque estava pregando o Evangelho. Vai ser muito lindo, né? Se o pastor é preso por pregar que casamento não pode ser feito por duas pessoas do mesmo sexo. Vai ser um fato histórico. Vai ser um fato estrondoso. Depois disso, as pessoas vão olhar assim: meu Deus do céu, o Evangelho é coisa séria. O Evangelho é coisa séria. Olha o que aconteceu. Esse homem foi até preso por isso. Por que ele foi preso? Não foi por nada de errado, não. Foi porque estava pregando o Evangelho. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Oxalá que isso aconteça. Estou orando para que isso aconteça mesmo. De lá o Senhor nos tira. Você lembra da história de Paulo e Silas? Em Atos dos Apóstolos? Paulo e Silas não foram presos porque eram vagabundos. Eles foram presos porque estavam fazendo a coisa certa. Mas de lá o Espírito Santo veio com poder e glória e os arrancou daquele lugar. Se um cara estiver sendo preso por pregar o Evangelho, Deus explode o presídio para tirar aquela alma de lá, mas Ele tira. Não vou dizer o mesmo se o cara foi para a cadeia por pedofilia. Aí é diferente. Aí eu oro para que ele fique lá pelo menos uns 10, 15 anos para ele pagar a pena que ele tem que pagar para deixar de ser sem vergonha. É diferente. É diferente. Quem tem que mudar na história? Nós temos dois projetos: família e igreja. Nós sempre cobramos que o outro mude. Pastor, minha mulher tem que mudar, aquela mulher, não sei não. Pastor, meu marido, aquilo, olha.
Pastor, meu irmão tem que mudar. Quem tem que mudar na história? Sou eu ou você? Sou eu. Eu tenho que mudar. Eu, pastor Michel, tenho que me arrepender diante de Deus e dizer, eu estou errado. Você, como servo de Deus, como membro da igreja, tem que se arrepender diante de Deus e dizer, Deus, eu estou errado. Porque no contexto que a gente vive, o mais fácil que vai acontecer para todos nós é isso. O nosso próximo tem que mudar. Eu preciso mudar. Nós somos um corpo e todos nós precisamos de unidade. Todos nós precisamos de generosidade. Todos nós precisamos do poder do Espírito Santo para viver esse projeto. Então, na verdade, não é o louvor que está frio, sou eu. Na verdade, não é o pastor que é frio, sou eu. Na verdade, não é a igreja que é fria. Na verdade, eu que estou orando pouco, eu puxo para a minha responsabilidade. Não, eu preciso mudar. Eu preciso de viver em unidade. Eu preciso ser mais generoso. A minha mão é muito fechada para o meu próximo. A minha mão é muito fechada para quem passa necessidade. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado, eu preciso me converter. Eu quero fazer a obra de Deus, mas eu não quero ter o auxílio do Espírito Santo. Eu quero fazer na minha força. Eu quero fazer no meu braço. Aí eu sempre estou batendo com a cabeça na parede e voltando para trás. Então eu preciso entender que se o Espírito Santo não tiver nesse projeto, nada feito. Quem precisa mudar sou eu. Uma vez eu falei para um rapaz, você já experimentou começar a pregar o evangelho, deixar de pregar essas baboseiras que você prega aí? Quando você começar a pregar o evangelho, as coisas vão começar a entrar no trilho. Somos nós que precisamos mudar. Somos nós. Sou eu que preciso mudar. Eu que preciso ser transformado. Eu preciso desse auxílio. Você precisa, nós precisamos. Nós precisamos do impacto poderoso do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da direção do Espírito Santo. Nós precisamos que Ele nos leve. Nós precisamos que Ele nos conduza. Nós precisamos que Ele nos auxilie. Nós precisamos que o Espírito Santo mude aquilo que nós não conseguimos mudar por teimosia. Nós precisamos que o Espírito Santo convença aquilo que tem que ser convencido. Porque eu já falei tanto. Filho, vamos para a igreja. Homem, larga esse copo de uísque e vamos para a igreja. Se for chique, né, uísque. Se não for chique, larga esse copo de cachaça e vamos para a igreja. Aí a partir do momento que eu entendi que o Espírito Santo, não aguento mais essa pessoa, faça a obra. Espírito Santo, não aguento mais, meu filho não muda. E ele não vai mudar você falando. Você tem que exortar, você tem que educar, faça isso. Mas não é pelo fato de você falar que o seu filho vai mudar. Não é por fato de eu estar pregando a mensagem aqui, domingo a domingo, em série, na rádio, que as pessoas vão mudar. Se o Espírito Santo não agir, elas não vão mudar. Se o Espírito Santo não agir, elas não vão ser transformadas. Se o Espírito Santo não agir, eu não vou mudar. O que precisa ser mudado em mim, em você, em nós? Nosso projeto é muito individual. Vamos abandonar esse projeto individual. Vamos partir para um projeto de corpo. Nesse projeto de corpo, eu tenho a convicção que o Senhor vai agir poderosamente. Sabe, essa semana, todos os desafios que você tem durante essa semana, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Você acha que eu não tenho muitos desafios, não? Eu estava ali agora orando, falei, Senhor, me ajuda.
Espírito Santo, eu tenho tanta coisa para fazer esse ano, me ajuda. Eu tenho tanta coisa para cumprir esse ano, me ajuda, eu não vou conseguir. Querido, no nome de Jesus, olhe para mim aqui, meu amadinho, queridinho de Jeová. Deus, o poder do Espírito Santo vai te conduzir aonde for necessário. Aonde for necessário, Ele vai te conduzir. Ele não vai nos deixar envergonhados. Creia nisso, meu querido. Convicte disso. Fique com convicções. Carregue essa convicção que o Espírito Santo está no controle de tudo. O Espírito Santo está no comando de tudo. E servindo a eles, ao Senhor. E jejuando disse: Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Querido, se foi o Espírito Santo que te chamou para a obra, descanse. Descanse. Ele está no comando. A gente tem vários projetos que, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, não pararam. Você acha que é fácil pagar 10 mil reais de rádio todo mês? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas sabe quem paga? Sabe quem é que fortalece? Sabe quem cria toda a dimensão para que isso seja pago? Espírito de Deus. Porque um dia ele falou: estou entregando para vocês um projeto de alcance maior. E Ele se encarrega. Eu, comedor de arroz com piqui. Você, comedor de arroz com batata frita e o outro, comedor de macarrão. Enfim, eu não posso fazer nada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu sei quem pode. O poder do Espírito Santo pode. Ele pode. Ele vai te capacitar. Ele vai nos capacitar. Ele vai nos capacitar.